caros irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando o 5º domingo da Páscoa. Nós sabemos que esta caminhada que fazemos, da Páscoa, do tempo da Páscoa, vai culminar, na celebração da festa da Ascensão do Senhor, e o coroamento de tudo será o que mesmo? Depois da Ascensão? 50 dias depois da Páscoa, o que aconteceu? Pentecostes. Então, a realização da promessa de Jesus feita aos seus apóstolos, seus discípulos, de que quando ele partisse para o Pai, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, ele avisou: eu vou precisar partir, terei que ir para o Pai. Eu estive com vocês para mostrar o caminho. Interessante como que Deus, ele nos trata de forma tão assim, pedagógica, Ele não aplicou uma prova sem antes explicar a matéria. Na verdade, Deus, ele quer fazer a prova conosco. Na verdade, ele fez a prova direitinho conosco. E agora, de novo, nós temos que fazer por nossa conta, Mas ele fez primeiro, ele mostrou o caminho, ele nos mostrou a direção, ele nos apontou a meta que o coração do homem deve focar. A meta é o céu, e o caminho para chegar ao céu é aquilo que ele nos ensinou. A sua vida é um ensinamento para a nossa caminhada até o céu. Então, viver o que Jesus ensinou, trilhar o caminho da vida de Jesus, é seguir as pegadas que ele deixou para um dia chegarmos no céu, na vida eterna. Só não chega no céu quem vira as costas para Jesus, Inclusive a segunda leitura de hoje vai nos falar disso, A vós, portanto, que tendes fé em Cristo, em Jesus, cabe a honra, ou seja, cabe a glória, cabe o prêmio, mas, contudo, para os que não creem em Jesus Cristo, estou colocando Jesus Cristo aqui, mas não creem em Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E para os que não creem, que não querem admitir que Jesus é o fundamento da nossa vida, é o sentido da nossa existência, ele se tornou pedra de tropeço e rocha que faz cair. E se cair aqui é a condenação, tá, gente? Quem realmente não aceita Jesus, quem não acolhe Jesus Cristo na sua vida, se condena. Não que Jesus condene alguém, mas a própria pessoa que escolhe a condenação, porque há um só caminho que nos leva à vida eterna. E esse caminho tem um nome, é Jesus Cristo, é Ele. Hoje, ao chegar da missa lá na comunidade da Santa Afra, chegando um pouquinho na casa paroquial, eu gosto sempre de fazer um pouquinho a leitura da reflexão que o Papa Francisco faz da liturgia do domingo. Todo domingo, quase sempre, ele faz a oração do Ângelus lá na Praça São Pedro e faz um pequeno comentário da liturgia do Evangelho, do domingo. E olha que bonito que ele falou hoje sobre o Evangelho. Eu acho bonito a forma como ele expressa de forma bem assim, simbólica e objetiva, a mensagem principal do Evangelho. Ele dizia assim: olha, o céu é a nossa meta e o caminho é Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? O céu é a nossa meta e o caminho é Jesus Cristo. E aí ele diz assim: olha, amar a Jesus Cristo, porque não existe fé que não se comprometa. Então a fé verdadeira a Jesus Cristo é uma fé que se compromete, e só se compromete quem ama de verdade. Você se compromete com a sua família, com a sua casa, porque você ama aqueles que lá habitam, Um pai de uma família
ama aqueles que Deus deu a ele, né, os filhos, a esposa. Então ele se compromete, né, arrisca, se desgasta, se consome. Assim também não é diferente com a nossa vida cristã, no caminho do discipulado, no seguimento a Cristo. Amar a Cristo é a bússola, ou seja, a bússola é aquilo que nos dá o sentido certo, né? Para a gente não se perder. Então, para a gente ter o sentido certo, temos que amar profundamente, loucamente a Jesus Cristo. E, consequentemente, amando a Jesus Cristo, vamos então alcançar a vida eterna. Porque é consequência, né? Amar a Cristo, como consequência, alcançamos dele a vida eterna, a vida plena. Por isso ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ou seja, tudo o que vocês precisam saber, eu já revelei. Basta me ouvir, basta assimilar a verdade de tudo que eu trouxe da vida do Pai, do coração do Pai. Jesus veio nos revelar as verdades do coração do Pai. Uma verdade assim clara que Jesus veio revelar do coração do Pai é essa: que nenhum de nós se perca. O Pai não quer que nenhum de nós se perca. Todos os que o Pai deu para Jesus, o seu Filho, ele assumiu como um compromisso desafiador, porque levou até as últimas consequências, né? As últimas consequências foi a cruz, até o final. Não desanimou, mesmo que lá diante da cruz nós sabemos bem que estavam apenas 3 pessoas que mereceriam realmente o que Jesus estava fazendo. Os outros, né? Os outros 10 apóstolos tinham fugido com medo, né? Um tinha se matado, né? Traído, né? Vendido Jesus, mas os outros 10 fugiram com medo, covardemente abandonaram o Mestre. Mas Jesus também morreu por causa deles, morreu por causa de todos. Não foi por merecimento nenhum nosso. Os méritos é de Jesus. Ele morreu porque nos ama. É bonito quando nós ouvimos este evangelho, sobretudo quando tem a oportunidade de celebrar as exéquias de alguém. Eu gosto de fazer a leitura deste evangelho, porque esse evangelho faz uma catequese sobre aquilo que nós cremos. Nós cremos na vida eterna. Nós não cremos em reencarnação. Nós não cremos em alma vagando pelo espaço. Nós não cremos em alma penada. Nós cremos que depois de terminarmos a nossa trajetória nesta vida, e está claro aqui, senão não teria sentido Jesus ter falado isso: olha, eu vou para junto do Pai, para lá junto do Pai, na casa do Pai, preparar uma morada, um cantinho para cada um de vós, todos, sem exceção, todos que creem em Jesus Cristo, que lhe forem fiéis até o final. Jesus garantiu ter um lugar reservado para essa pessoa. Então, se você crê em Jesus Cristo e vive com fidelidade aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, é certo a vida eterna, é certa a salvação, é certo que um dia estaremos na glória com Ele também, porque onde eu estou também quero que vós estejais. Esse é o desejo de Jesus. O verdadeiro amigo nunca quer se separar, né? Jesus é o nosso melhor amigo. E por isso, Ele fez de tudo para que não nos separássemos dEle. Melhor ainda, Jesus é nosso irmão também. E Ele, como nosso irmão, Ele veio fazer de tudo para que nós possamos um dia estar com Ele na casa do Pai. E experimentarmos com Ele aquele abraço acolhedor, misericordioso do Pai. Aquele abraço aconchegante, que refaz a nossa vida,
que não vai apontar os nossos erros, mas como naquela cena bonita que nós conhecemos da parábola do filho pródigo e do pai misericordioso, o pai, ele vai correr ao encontro daquele filho e vai encher de beijos, abraço, vai devolver a ele toda a dignidade que tinha se perdido, porque o pai faz festa com a volta do filho, porque o pai ama, e o pai não desiste do filho. É assim, irmãos e irmãs, a certeza que todos nós trazemos é a certeza da vida eterna, mesmo sabendo que existe a condenação, não podemos perder de vista isso, né? A condenação existe se nós não formos fiéis, se nós resistirmos a Jesus Cristo, se nós preferirmos ainda continuar naquela vida estragada, naquela vida velha, não é? Sendo que Cristo nos chama para uma vida nova. A partir da graça do batismo, nós fomos mergulhados na vida de Cristo. O seu Espírito foi derramado nos nossos corações para nos fazer novas criaturas, novas pessoas. E só continua velho quem ainda resiste a permanecer numa vida de pecado, né? Cristo nos chama para deixarmos para trás todo o pecado, tudo aquilo que é tropeço realmente, para caminharmos na direção dele. É bonito o que nós ouvimos ainda na conclusão do Evangelho, quando Jesus vai dizer que ele e o Pai estão unidos, é um só, ou seja, vivem em plena comunhão de amor. Mas ele vai dizer ainda, olha, em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Será que nós temos feito obras maiores do que Jesus fez? Se não estamos fazendo, é porque ainda temos tido uma fé muito pequena. Se acreditarmos, se tivermos uma fé firme, né, fundada em Jesus Cristo, nós seremos capazes de fazer muita coisa. Porque sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos fazer muita coisa, inclusive o impossível, porque Ele faz o impossível através de nós. Então vamos pedir essa graça, irmãos e irmãs, na missa de hoje, que Ele aumente a nossa fé, e tenhamos uma fé perseverante, uma fé comprometida, uma fé que não se deixe abalar pelas situações diversas que possamos passar na nossa vida, mas uma fé que está alicerçada em Cristo, a nossa segurança. Podemos sim, às vezes, ficar meio desanimados, isso é muito natural e humano, mas não podemos deixar que a nossa fé, ela vacile. Para uma fé não vacilar é preciso rezar sempre. Então, mesmo nas dificuldades, não podemos deixar de rezar. O combustível da fé é a oração. Quem não reza, padece. Quem reza, se fortalece. Então, a gente precisa rezar para se fortalecer cada dia mais na fé, na nossa confiança em Deus, crescer ainda mais na amizade com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.